muito bem-vindos a mais um programa Rota Livre inédito para vocês. O Rota Livre vai muito além do destino, falando de viagens nacionais e internacionais, roteiros gastronômicos, turísticos, enologia e tudo para você e sua família se divertirem. Por aqui, muitas dicas e histórias para contar. E hoje, quem está conosco aqui no estúdio, que é a nossa convidada, é a jornalista e assessora de imprensa, grande viajante, Ana Paula Dixon. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, gurias, maior prazer de estar aqui e parabéns pelo programa. Estava falando para a Sofia, muito legal. A gente precisava mesmo de um programa de turismo aqui no nosso estado. Parabéns. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Fiquem ligados agora no canal 160 da Soul TV, 15 da RBT TV ou aqui no YouTube da Poa Streaming TV, porque logo mais voltamos depois do intervalo. E voltando então, também hoje temos por aqui as dicas do Viajando pelo Vinho, o Doce Mundo de Elizabeth. E o nosso tema principal é o Japão, mas como a Ana Paula é uma viajante, nós vamos andar por vários países. Afinal de contas, o Rota Livre vai muito além do destino. Ana, muito obrigada de novo por ter vindo aqui. A gente está muito feliz de te receber. E nos conta, quais foram os países que tu já visitou pelo mundo? Ai, foram vários, meninas. Na verdade, eu nunca tinha feito uma listinha, né? E aí eu fui fazer agora, depois do convite. Eu não sabia quantos países eu tinha conhecido. Pelas minhas contas, 33 países até agora. Nossa, que legal. Nossa, é país, hein? Pois é, né? Sabe? Não, eu juro, nunca tinha contado. Eu comecei a botar no papel, né? Eu digo, gente do céu, vamos ver onde é que eu já fui. Não parece raro, mas acontece muito, né? Porque os outros viajantes que já estiveram aqui conosco comentam, nunca parei para contar. Aí Mesma pararam coisa. para contar para vir aqui no É programa. verdade. Não, mesma coisa, meninas. Mas assim, já fui para vários locais, né? Daí eu estava aqui, quando eu listei Emirados Árabes, Israel, Turquia, Japão, Austrália, Marrocos. Lá na Nossa, tela a que gente vai legal. passar algum desses países, então, para compartilhar com o nosso público. Aonde tu está aí, Ana? Ó, aí eu tô em Israel, tô em Jerusalém. Nossa, que legal. Essa aí foi uma aventura, meninas, esse avião, se vocês soubessem o que era. Mas pode contar? Deu perrengue? O que Não aconteceu? chegou a dar quer dizer, até deu perrengue, sim. Mas deu perrengue na saída do Brasil, que daí isso aí era em Curaçao, indo para Curaçao ano passado. Que, na verdade, isso daí, deixa eu pensar agora que eu me perdi. Você é Curaçao também, Curaçao. Que praias a gente adora, né? Eu e o Fernando, meu marido, adoramos. Essa é Curaçao, mas aquele aviãozinho, meu Deus, não tinha nada dentro, né? De segurança, assim, era uma coisa, tipo, nem ar-condicionado, nem nada, óbvio, era o ar ambiente. E O ar nós, ambiente da janela aberta e como toda viagem tem aquele perrengue, né? E no ano passado, com a história da enchente, nós tínhamos uma viagem em maio, que não se concretizou. E aí nós fomos, tivemos que trocar a rota, foi uma loucura, e decidimos assim, uma manhã, aliás, em 2 horas, porque nós íamos para Venezuela e tinha sido fechado o espaço, né, o país, por causa da história lá das eleições. E a nossa viagem era para ser antes das eleições, que a gente já sabia que tinha esse risco. Daí a gente decidiu, acabou indo para Curaçao, Aruba e Cidade do Panamá. E aí a gente teve que adaptar assim, os períodos, foi uma loucura. Fomos até, saímos na cidade do Panamá, ó, o canal do Panamá. Olha, que loucura. Que Dizem legal. que é uma obra, É, de uma de engenharia engenharia. impressionante, né? Sim, é uma loucura, Cris. Nossa, que Tem o lindo. canal em cima, tem a cidade do Panamá, a parte Histórica. histórica, que é lindíssima, porque é uma cidade que tem muitos contrastes, né? Parte Nossa. nova, que é bem moderna, tem várias coisas modernas, e essa parte antiga que é lindíssima. Aliás, indico quem for que fique aí no Casco Viejo, Ah, que legal. que eu acabei não ficando, porque não conhecia. Isso aí é a minha Madrid. cidade, Madrid, que eu morei por 4 anos, que eu fui estudar no ano 2002 ao ano 2006, eu fiquei lá. Então é um local que eu volto sempre que eu posso. Eu voltei em 2006, já vou. Isso é a Ópera de Madrid também. A gente ficou no Aham. hotel na frente, que tinha essa visão maravilhosa da piscina lá em cima, maravilhoso. Eu também sou completamente apaixonada por Isso Madrid. daí é, isso daí é na Espanha também, em Ibiza ou Formentera, que é uma prainha, que é uma ilhazinha ao lado de Ibiza. Você vai passar o dia, assim, também tem hospedagem. Isso aí Que também é por lá.
Eu quero chegar nesse estágio Mas da Ana um dia, assim, mas começar a olhar as fotos e não lembrar exatamente onde é que eu as tô, Ilhas Baleares. de tantas Não, que é que são. esses mares maravilhosos, né. A gente se perde, porque são lindos, mas às vezes são parecidos, né. Mas que legal Essa essas viagens, Ana. Nossa, que maravilha que deve ter sido tudo. essa daí também é por lá. Ai, que E legal. daí desses países quando nós conversamos no sábado lá na feijoada, quando nos encontramos, né, eu disse: "Não, Ana, me conta os países que tu já viajou que são os diferentes, que são, né, Sim, os os não não os destinos convencionais. convencionais", né. E aí quando a Ana comentou que ela tinha ido para Istambul, eu fiquei: "Nossa, um A destino Istambul eu que amei, foi dos diferente". lugares que eu mais gostei, olha. Eu gostaria de voltar muito. Fiquei Voltaria? encantada, assim, sim, fiquei encantada. Uma O cidade muito louca, muito linda, né, todas aquelas isso aí é em Istambul. Ah, é tipo um mercado Hum, público? sim, eles têm mercados por vários locais, né, pela abertos, cidade. assim, grandes. Então, todos esses países que são mais orientais, né, ou dessa cultura, tem muito essa questão dos mercados e todas Uhum. as especiarias. Então, por exemplo, Istambul, que eu já fui, isso aí é em Jerusalém. Israel tem bastante, os Emirados Árabes. Eu fui há muitos anos, em 2007, eu acho. Fui para o Marrocos, que eu amei na época, que foi o primeiro local, assim, de uma cultura mais Diferente da diferente que eu nossa. estive, Que senão os legal. outros países eram mais comuns, entre aspas, né, ou América Latina, ou Europa, Estados Unidos. Isso aí foi agora, esse ano, no verão nós fomos, quer dizer, no verão daqui, no inverno de lá, nós fomos para a Itália, que eu queria muito conhecer Veneza, que era um destino, esses destinos históricos também eu tenho muito interesse. Isso aí era o Lago Como, que é ali perto. Isso aí é Veneza, Que que a realmente é deslumbrante. Aí já era em Verona, que tem um anfiteatro romano lindíssimo. Então, lá de cima do anfiteatro. Nossa, Verona também é muito legal. e Milão. Isso aí é Milão, que foi onde nós começamos essa última viagem. Eu tenho uma pergunta muito importante para Ana. Tu deu a volta no búfalozinho que tem em Milão, dentro da Galeria Vitória, ou não Dei, fez a dei. simpatia? Fiz. Aquela do dedo, né? Aham. Fiz. Aliás, coitadinho, né, eu já estava assim quase furado. Aí fila, né? Um monte de gente ali fazendo. E daí tem uma pergunta, tu gosta de fazer esse tipo, assim, de simpatia que dizem que na cidade tem que fazer tal coisa, etcétera, ou às vezes não chega a esse momento, assim? E não obrigatoriamente, assim, se tá bem e dá para fazer, eu faço, mas, assim, se tiver que ser uma função, ficar em fila, essas coisas, não. Porque Legal. embora, né, essa questão de viajar, eu não gosto, sabe, aquela viagem muito turística, ficar pulando de lugar em lugar. De preferência, se a gente pode ficar um pouco mais numa cidade, sentir um pouco mais o clima, né, a forma de viver, os locais, sabe. Daí eu prefiro do que ficar pipocando muito. Embora nesse último a gente chegou em Milão, daí alugou um carro, ficou uma semana viajando, foi a vários lugares. Mas essa coisa de ficar um dia em cada, sabe, esse desespero, assim, eu me canso, pô. Já estou num momento que eu prefiro ficar um pouco mais relax, curtir, tomar um café, ficar observando as pessoas, tentar sentir, claro que em pouquíssimo tempo a gente não consegue sentir, né, para sentir uma cultura tem que ficar mais tempo. Gostaria de ser muito rica, assim, sabe, para ir para os países, ficar alugar um apartamento, ficar, sei lá, 6 meses estudando italiano, não sei quanto tempo estudando francês. Acho que essa coisa de sentir mesmo a cultura. E essa vontade de viajar é justamente também pelas essas diferenças, né, culturais. Acho que o mundo é tão grande, são tantas pessoas, tantos olhares, tantas formas, tantas crenças, que acredito que se tu consiga entender um pouco essa diversidade, tu acaba sendo uma pessoa, além de mais rica culturalmente, mais aberta à diversidade, mais compreensiva com as diferenças, de certa maneira, né. Estamos todos os dias trabalhando para viajar mais de 15 dias em cada É viagem, verdade. para Não, não e ficar só 15, 7, 10. Não, Que e é legal. difícil, né, meninas? Nós todas que temos as nossas atividades, afinal de contas, né? Eu tô falando como se fosse, não, dia a dia a Amanda sabe muito bem que já me conhece de Anos. anos aqui, longa data, que é aqui, né, na correria, uma assessoria de comunicação, a gente trabalha muito. Então, assim, quando Mas as férias consegue são fugir, necessárias, né. é, tem que dar uma fugida, né? E além do que parar também, todos nós. Mas, assim, sempre que possível, e de preferência, se eu posso ir para um lugar diferente, eu adoro. Ainda que eu adore também outras coisas mais comuns, como a Europa, sabe? Ou até que é na América Latina, né, que tem lugares também fantásticos, que eu já viajei, não muito, mas um pouco. Conheço alguns países também. O próprio Brasil também tem lugares super legais, né? A gente está falando do Maravilhosos. exterior, mas tem, obviamente, lugares
porque eu conheço bastante do Brasil também. Eu comecei a viajar muito cedo também, né, gurias? Não sei se é porque meu pai era paulista, então eu tinha família em São Paulo, no interior. Então eu sempre fui criada meio que numa referência um pouco gaúcha e um pouco do interior de São Paulo. Então, como minha avó morava ali perto do Rio, meus primos, a gente ia bastante, ia para Ubatuba, para Paraty. Então tinha uma ligação também com outro estado, acho que isso. E desde cedo meus pais também estimularam, minha mãe também viajou bastante, imagina, ela, uma senhora de 78 anos, tinha feito intercâmbio quando ela era jovem. Ela Nossa. morou nos Estados Unidos quando ela era jovem. Então, de certa maneira, né, nós fomos criados para o mundo, assim. Mas daí vai muito da pessoa, né? Porque tem irmãos meus que são do mundo e tem irmão que nem tanto. E vocês são em quantos? Nós somos em 4. Nossa, que legal, é diverso, né. E falando de diversidade, falando de diferente, falando de culturas, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, infelizmente, nos conta um pouquinho mais sobre a viagem do Japão. O Japão foi uma surpresa muito grata. Na realidade, não foi um destino que eu planejei, foi um destino que o Fernando planejou. Nós fomos em 2016. E na época, assim, fui, sabe aquela coisa, vamos para o Japão, ele queria muito conhecer, gurias, é lindíssimo, é maravilhoso. Nós fomos via Dubai, é longe pra caramba, né, lógico. E aí nós paramos em Dubai na ida e na volta foi direto. Então é uma cultura muito diferente, no Japão. Chega assim, já é algo chocante, porque é muita gente, né? Claro, um país super pequeno com a população que tem. Tóquio, nós ficamos em Tóquio a maioria do tempo. Pela distância, também nós tínhamos apenas 13 dias para estar lá, porque o resto era de traslados e viagens. E aí nós ficamos em Tóquio. Primeiro nós ficamos no bairro, que eu não me lembro agora o nome exatamente, mas era um bairro mais comercial, e depois nós ficamos num mais residencial, que era mais chique, assim. Então a gente quis ter 2 experiências. E nesse meio tempo a gente foi para Kyoto, no trem-bala. Que legal. E aquela coisa assim do neon, daquela quantidade de gente, ao mesmo tempo contraste com o tradicional. Porque ainda que seja um país ultramoderno, ele é extremamente tradicional. No meio da rua tu vê templos, sabe? Tu vai a locais assim sagrados, então ele é literalmente uma mistura entre o velho e o novo mundo. E essa questão da tecnologia, tudo, né, com máquina, por exemplo, os restaurantes, tu tem prédios enormes e o bar, sei lá, fica no 12º andar. Então é uma coisa assim isolada, o restaurante fica lá em cima, sabe. Tem aquela vida embaixo, mas tem uma vida suspensa, né, Suspensa. literalmente, porque os prédios enormes, os neons, as pessoas são muito educadas, gente, muito educadas. De tu estares, assim, no metrô, tem muita coisa em inglês e muita gente que fala inglês, mas nem tudo é sinalizado em inglês também. Isso pelo menos 2016, né, que já fazem Quase 10 anos. quase 10 anos. Já E faz aí, 9 anos, que loucura. em relação à língua, à comunicação, isso. Inglês, eu falo inglês, Mas deu para se virar, sim. Deu, não, perfeito, porque eles são muito educados. Eu ia comentar assim, teve um momento, uma situação, e mais de uma, que nós estávamos numa estação de metrô, porque são enormes, né? Porque tem o mundo em cima, para cima e para baixo da terra. E nós perdidos ali para ver qual dos trens nós pegávamos, enfim, qual do metrô. E as pessoas vêm até ti e te oferecem ajuda. É neste nível de educação, sabe? Super seguro, gurias, muito seguro. E um local que, embora dê um pouco de medo, né? Logo que tu chega, porque tu pensa, vou me perder aqui, não sei onde eu vou parar, né? Com todo essa diferença de idioma. Sim. Mas não, as pessoas vêm e se não falam inglês, tentam, te ajudam. Olha, não tem perrengue, assim. E teve algum momento muito emocionante da viagem específico que tu te lembra agora? Ai, teve vários, gurias. Aquela que apareceu ali, aquela avenida que é a mais movimentada do mundo, né? Shibuya. É super emocionante, os templos. Kyoto, porque Kyoto daí tem um lado todo mais antigo, né? Também tem uns templos maravilhosos. O mercado de peixes deles é incrível. Que se tu tem que chegar às 5 da manhã, a gente não conseguiu chegar às 5, chegou um pouquinho mais tarde, mas ainda vimos toda aquela balbúrdia de peixes, os atuns desses tamanhos. Nossa. Porque aqui a gente come muito salmão, né? Aqui no Brasil. Mas o peixe deles, assim, o mais top, digamos, é o atum. Então, assim, um atum que dificilmente tu come aqui no Brasil. E tem várias partes do atum, então tem uma parte... E no mercado esse de peixe, tu vê os atuns enormes chegando, né? E é Legal. tradicional e tem vários restaurantes em volta. Então tu come sashimi, sushi maravilhosos. É muito legal, assim, uma experiência
Bem bacana também. E agora que eu fiquei até com vontade de ir para o Japão, tem uma pergunta: quanto tempo durou a viagem? Porque, como tu disse, né, a viagem em si até lá é muito longa, mas quanto tempo durou todo o trajeto? Então, na volta, que sempre quando a gente vai para um lado, tem a volta que é maior, né? Tem um lado da viagem que é maior que o outro. Na ida, se eu não me engano, de Dubai para lá, acho que foram tipo 6 horas e na volta foram umas 9. E aí a gente só fez escala em Dubai e veio direto. Foi mais louco ainda que eu cheguei, troquei de mala e no dia seguinte tinha um evento em Brasília com uma cliente, cheguei direto. Então, mas a viagem foram 15 horas mais ou menos até Dubai. Aí depois de ida dá mais umas 6 horas, se não me engano, 6, 8 horas. Então se Ah, dá perde umas 20 e tantas e com um mais dia e meio traslado. todo, A volta foi super cansativa, assim, ó, imagino. bem E cansativa. no Japão ficaram quanto tempo? Acho que a gente ficou 13 dias. Ah, que legal. E aí na ida a gente ficou uns 3 em Dubai. E aí depois na volta só realmente trocamos de voo, era só uma conexão. O aeroporto de Dubai é maravilhoso também, por sinal. Várias opções de coisas, compras, é tudo over, né, lá. E o Japão tu não vê muito, assim, o aeroporto acho que era mais setorizado provavelmente por destinos. Então, assim, não me lembro, assim, de ter um aeroporto enorme. O de Dubai me marcou mais, em termos de aeroporto, né. Eu quero voltar um pouquinho e falar sobre gastronomia. Lá, muito peixe, claro, muitos frutos do mar, mas teve algo, assim, que te ofereceram e tu não quis experimentar? Ai, guria, teve. Porque lá também os mercados são bem legais. E aí tu chegas e tem uma diversidade de tudo, coisas que a gente não sabe nem o que que é. Mas eu me lembro, assim, tinha uns espetinhos que tinha uma lula, que tinha uma cabeça enorme, era um mini polvinho. Então, assim, a cabeça, eu pensei, não, vou comer a cabeça desse bicho, Deus me livre, né? E os Os tentáculos, Tentáculos. e a cabeça dela era enfiada num palitinho. Só que, na verdade, dentro daquela cabeça tinha um ovo. Nossa! É? É, mas eu não comi, o Fernando comeu, eu não comi. E muitos, assim, insetos, bichinhos secos, que isso também eles comem muito. Como a gente come Nossa. como snack aqui, tipo batata doce assada, banana assada, é Isso, isso? formiga, Só que são os grilo, bichinhos. umas coisas assim. Nossa, Ah, que não interessante, passou não é fome não, mesmo? né? Não, não passei fome, Não, mas eu porque a Deia People quando esteve aqui, foi pra China, passou fome, né? Ela disse que passou fome, exatamente, porque tudo era muito apimentado, tudo era parecia bom, mas não era tão bom assim. Mas de qualquer jeito, cada experiência é uma experiência e todas são válidas, tem né. uma ho nós optamos lá mais, eu optei mais pelo sushi sashimi, mas tem uma hora que tu também cansa, assim, né, que dá uma vontade de comer uma comida mais normal, né, porque 13 dias direto, É mas muito peixe. O ômega 3 voltou bah, certíssimo no corpo. chegou no máximo, né. Não, Bom, e o que me marcou muito foi o atum. O atum deles é muito bom. Muito, muito, muito bom. bom, falando em atum, quero aproveitar também e mandar um abraço para o pessoal do restaurante Mizu, aqui de Porto Alegre, que é uma gastronomia asiática, assim, fantástica, e eles fazem a cerimônia, eles trazem esse atum que a Ana está falando grande, assim, e corta, uma experiência bem bacana. Anotem aí, Mizu Restaurante. É verdade. Né? Não é porque é meu cliente, mas assim, o atum deles é muito bom. É Muito bom. impressionante. Bom, Ana, última dica, bate pronto, assim, o que que tu daria de dica para alguém que quer ir para o Japão? Vá. Vá, de preferência com tempo. Eu gostaria de conhecer também. Tem praias, ilhas lindíssimas também do Japão. Sabe, eu gostaria de ter podido viajar mais, né? Mas como eu falei, eu prefiro ficar 7 dias em Tóquio do que ficar pipocando. Então, acho que foram 7 em Tóquio e 5 em Kyoto. Mas olha, é uma experiência muito legal, pode ir sem medo. Tem que falar pelo menos inglês, né? Tem que ter alguma base, mas é um país muito seguro. Eles são extremamente amáveis, educados, algo que eu nunca vi igual no mundo inteiro. E olha que já foram 33 países, né? Bom, Ana, a gente tem pouco tempo, né? Mas quero te dizer que foi um imenso prazer te receber aqui no nosso programa. E eu sei que tu tem muitas histórias para contar, então tu já está convidada a voltar no Rota Livre na nossa segunda temporada. Aí a próxima vamos falar da Espanha, que eu morei lá. Com Ah, certeza, daí eu vocês também morei duas, na né? Espanha, daí já temos um Ah, seríssimo ótimo. problema, porque a Espanha tem que ter a temporada inteira do Rota Livre só para eu É falar de verdade. Espanha É com vários verdade. convidados. Não, Espanha daria para fazer 3, 4 programas, que a Sofia ama, né? Ah, eu É o lugar do também, mundo que tu Sofia. mais ama, Sophie? Muito provavelmente, Sevilha foi onde eu morei, é a minha cidade favorita no mundo.
Mas de qualquer jeito, né, eu também gosto muito de Porto Alegre, então não se preocupem que vai ter Rota Livre falando sobre a Espanha Bom, mas também. caso tu esteja na Espanha, daí a gente A faz pelo gente já meeting. dá um jeito. Bom, Ana, muito obrigada e pessoal, já voltamos depois do nosso intervalo. Quando se trata de realizar o sonho de morar fora, viajar ou até mesmo obter a dupla cidadania, sabemos que o que você mais quer é ter confiança e segurança durante todo o processo. Na Costa Luca Vistos e Cidadanias, temos 100% de aprovação nos processos. Cada caso é tratado com o máximo de cuidado e dedicação. Conte com a nossa experiência e expertise para tornar o seu sonho realidade. Costa Luca, confiança que abre portas para o mundo. Bom, voltamos e agora chegou o momento mais doce do Rota Livre, que é o momento que o nosso apoiador, o Doce Mundo de Elizabeth, está aqui conosco. E hoje eles trouxeram o doce mais famoso do Japão, mais consumido, que é o parfait de frutas. E o Doce Mundo fez uma releitura especial para o Rota Livre, obviamente. A gente tem um parfait de frutas, que é a sobremesa mais consumida do Japão, pelas cores, texturas, e eles são muito fãs lá dentro do Japão, obviamente. A gente tem um creme ligere de baunilha, pera, banana, morango, abacaxi, coco e manga. Ou seja, é uma sobremesa super doce, refrescante e, querendo ou não, a gente pode dizer que é saudável, né? Tem fruta, é saudável. É, bem saudável, mas é muito bonito. Imagina numa festa, uma mesa bem posta, um colorido desses, muito Eu bacana. achei muito lindo. Sobremesa para casa. Bom, chamem Doce Mundo de Elizabeth sempre, pessoal. É, até porque não se esqueça que aqui no Rota Livre eles são nossos parceiros e a gente sempre fala de destinos diferentes e eles sempre criam algo especial para nós e podem criar para vocês também. Além disso, a gente também quer mandar um abraço especial para o Onyx Hair Salon de Canoas, que faz a produção da nossa beleza aqui do Rota Livre. É, lá no Onyx, além deles cuidarem dos nossos cabelos, eles também fazem maquiagens e têm outros serviços. Então te liga, o Onyx fica no centro de Canoas e eles atendem de segunda a domingo. Bom, então continuando agora viajando pelo mundo, muito além do destino, né? Onde será que Milícia e Protásio vão nos levar dessa vez, hein? Bom, eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que conferir Milícia e Protásio viajando pelo vinho na tela. O Viajando pelo Vinho de hoje é daqueles que surpreendem até os mais experientes. Vamos falar do Japão. Sim, esse país conhecido pelo sake, pelo sushi, pelo shoyu e pelo chá verde. Também faz vinhos incríveis e cada vez mais respeitados no mundo todo. A tradição vinícola japonesa é relativamente jovem, mas guarda histórias curiosas. No século XIX, 2 jovens foram enviados para a França para aprender tudo sobre vinificação. Voltaram com técnicas mudas e a ousadia de iniciar uma produção local, mas a estrela maior acabou sendo a uva, que já circulava pelo Japão há séculos, a Koshu, uma uva de casca rosada, que muitos acreditam ter chegado da Rota da Seda lá atrás, levada por monges e comerciantes. E aqui entra uma peculiaridade. O clima do Japão não é nada fácil para a vinha. Chove muito, é úmido e o risco de doenças é alto. A solução japonesa? Criatividade e paciência. Eles embrulham cada cacho de uva em pequenos saquinhos de papel para protegê-los, um a um. É quase uma obra de origami no vinhedo. E aí não tem nada mais japonês do que isso. O vinho Koshu é delicado, fresco, com notas cítricas e minerais, muitas vezes comparado à sutileza de um bom prato de sashimi. E não é coincidência, os japoneses pensaram seus vinhos para harmonizar com sua própria culinária. Nada de taninos pesados que brigariam com o sushi. Aqui o lema é leveza e equilíbrio. Além da Koshu, a outra uva que virou símbolo, a Muscat Valley, criada no Japão a partir de cruzamentos, que gera tintos suaves, aromáticos, às vezes lembrando morango e framboesa. Um vinho simpático, alegre, perfeito para acompanhar pratos mais leves da gastronomia nipônica. Curiosidade: muitas vinícolas japonesas não ficam em grandes planícies, mas sim em áreas montanhosas, especialmente em Yamanashi, aos pés do Monte Fuji. Ali as vinhas convivem com paisagens de tirar o fôlego. Imagine saborear uma taça de vinho com o Fuji ao fundo, o espetáculo da natureza encontrado na mesma moldura. Outra curiosidade é como o vinho japonês reflete a própria filosofia estética do país. O mesmo cuidado que vemos no Ikebana, a cerimônia do chá ou até na construção de um bonsai, se revela na produção do vinho. Nada é exagerado, tudo é pensado para encontrar harmonia do detalhe. E tem mais, o Japão também se destaca em espumantes. Muitas casas
investem em versões brut e rosé, bem secos, que casam perfeitamente não só com a comida japonesa, mas também com pratos ocidentais. Um exemplo de como o país faz pontes entre as tradições e a modernidade. No fim das contas, visitar o Japão do vinho é entender que cada garrafa é quase uma metáfora da cultura local. Delicada, precisa, feita com respeito pelo tempo e pela natureza. E para saber mais curiosidades sobre o mundo do vinho e sobre viagens, e também para acompanhar a agenda de eventos de vinho aqui da nossa região, segue o nosso Instagram, @viajandopelovinho. E não esquece de seguir também o Rota Livre, porque a jornada continua e tem sempre uma nova taça esperando por nós. Bom, Milício e Protásio, mais uma vez aí conosco. Muito obrigada por vocês estarem aí deixando o Rota Livre ainda mais especial. Essa nossa viagem pela Ásia de hoje foi maravilhosa e eu fiquei até com um pouco de fome, tu não ficou? Ainda bem que tem Doce Mundo aqui, mas a gente podia falar mais de gastronomia, né? Então, olha só, a gente vai ter uma dica do Rota Livre hoje para você que tem vontade de comer comida asiática. Bom, fica então a nossa dica aqui para vocês conhecerem essa gastronomia super especial. Bom, pessoal, infelizmente o Rota Livre vai ficando por aqui, mas toda sexta-feira, 20 horas, tem episódio inédito na Poststream TV para você. E as reprises são de segunda a sexta às 16 horas. Então, tu que está nos assistindo também pelo YouTube, vai lá e compartilha o nosso programa e também nos segue lá no Instagram, né? @Rota Livre TV. Até a próxima sexta-feira. Até! Fique agora com as imagens do Festival de Cinema de Gramado que está acontecendo na Serra Gaúcha.